Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos. Irmãos, como nós estamos comemorando neste mês, o mês da família, e o pastor tem trazido várias mensagens sobre a família, ele também me convidou para trazer uma mensagem sobre a família, especialmente sobre os filhos, mas eu quero trazer uma mensagem nesta noite, não só sobre os filhos, mas também sobre o marido, sobre a esposa. Então eu te convido a abrir sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 5. Efésios capítulo 5, a partir do versículo 22. Nós vamos fazer a leitura até o capítulo 6, do versículo 1 ao 3. Efésios capítulo 5, a partir do versículo 22. Diz assim a palavra do Senhor: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio de lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Até aqui. Curve sua cabeça. Eu quero que você fique com a sua Bíblia aberta, e eu quero que você acompanhe comigo a exposição do texto, para você ver que o que eu vou estar falando aqui é o que a palavra de Deus ensina. Então vamos orar? Bondoso Deus e Pai, nós queremos te louvar, engrandecer o teu santo nome, te agradecer por este momento tão especial, ó Pai, e tão importante nas nossas vidas, primeiramente que é cultuar o teu nome, e podermos agora, ó Pai, meditarmos na tua palavra. Pedimos a direção do teu Espírito. Peço, ó Pai, que o teu Espírito Santo me usa como servo para expor a tua palavra com fidelidade, apesar de mim, e que a tua graça, que a tua misericórdia, Pai, esteja nos sustentando a cada dia, para o louvor da tua glória, em nome de Jesus. Amém. Irmão, como eu falei, eu quero que você acompanhe comigo na exposição do texto, porque o que eu vou estar falando aqui é o que a Bíblia ensina. Então, quero que você acompanhe comigo. Então, a minha mensagem nesta noite, eu quero trazer para a igreja, direitos e deveres dos membros da família. Direitos e deveres dos membros da família. Algumas informações rápidas em relação a essa carta que Paulo escreve aos Efésios. Na sua terceira viagem missionária, o apóstolo Paulo, ele passa 3 anos ali naquela cidade, e ali ele funda uma igreja, ali naquela cidade de Éfeso. Depois nós sabemos, pela palavra do Senhor, que Timóteo, ele vai pastorear esta igreja,
E depois nós vamos ver lá em Apocalipse, que essa igreja, ela recebe uma carta, a igreja que está em Éfeso, ali no livro de Apocalipse. Nós sabemos hoje que essa cidade de Éfeso, ela fica mais ou menos na região onde é a atual Turquia, nos nossos dias, né? E sabemos também, como algumas outras cartas que Paulo escreveu da prisão, essa carta a Éfeso, Paulo também, ele escreve ela da prisão, uma vez que Paulo está ali aprisionado por causa da igreja. E qual que é o assunto principal dessa carta que Paulo escreve? O assunto principal dessa carta é ele mostrar o plano de Deus em unir todas as coisas sobre a autoridade de Cristo, tanto no céu como na terra. Unir todas as coisas sobre a autoridade de Cristo, tanto no céu como na carta. Esta carta, ela não vai tratar de nenhum problema específico, como em algumas outras, que ele vai tratar sobre algumas heresias, sobre algumas perseguições. Não, Paulo vai tratar nessa carta principalmente sobre a igreja e sobre a vida cristã. O que ele vai falar nessa carta? Ele vai falar sobre a boa notícia do Evangelho, ele vai falar das bênçãos espirituais em Cristo que a igreja, ela usufrui, ele vai falar da morte para a vida do cristão, uma vez que era morte, agora é vida. Ele também vai falar da união dos povos, os gentios com os judeus. Agora aquela parede que separava esses dois povos foi derrubada pelo sacrifício de Cristo, né? E aí Paulo vai falar principalmente de um mistério que Deus ainda não tinha revelado. E que mistério é esse? É o Evangelho, como Deus salva pecadores através do poder do Evangelho. Sobre a vida cristã, ele vai falar sobre o corpo de Cristo, que é a igreja. Paulo vai falar sobre a igreja, que é o corpo de Cristo, né? E ele vai falar também da vida do cristão, principalmente do relacionamento entre a família, que é o que nós vamos ver aqui nesta noite, né? Então ele vai terminar essa carta aos Efésios falando da armadura do cristão, que está lá no capítulo 6. Então, algumas informações sobre esta carta. Agora, sobre o texto que nós lemos, uma coisa importante que nós devemos entender logo no começo desse texto, que quando Paulo inicia aqui, nós iniciamos aqui no versículo 22, Paulo aqui ele não está iniciando um novo assunto. Então, nas nossas Bíblias, você tem esse subtítulo em negrito, né, que isso não está nos originais, mas isso vem da Sociedade Bíblica, né? Mas muitas vezes esses subtítulos, né, às vezes eles cortam um assunto achando que você está começando outro assunto, mas não é o que Paulo está fazendo aqui. Paulo, ele está dando seguimento a um assunto que ele começa no capítulo 5, principalmente nos versículos 18 a 21, olha aí comigo, capítulo 5, 18 a 21, olha o que Paulo vem falando aí, antes dele entrar nessa questão da família. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora preste atenção no versículo 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então agora ele começa a falar do relacionamento entre a família, mas primeiramente ele fala, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então o que ele quer ensinar aqui é que uma pessoa, um cristão, uma vez que ele é cheio do Espírito Santo, esse é o papel dele, se sujeitar uns aos outros. O marido se sujeita à mulher se sujeita ao marido, sendo submissa, e também da mesma forma os filhos, eles se sujeitam aos pais, uma vez que eles estão cheios do Espírito Santo. Então é isso que Paulo vem tratando aqui. Paulo, ele quer destacar, como eu disse, né, que uma vez, o cristão, se você está cheio do Espírito Santo, você vai se submeter,
você vai se sujeitar uns aos outros, né? E é isso que nós vamos ver, principalmente no casamento, porque o casamento está ligado principalmente em mostrar como é ter uma vida com Deus, e também como ser cheio do Espírito Santo, né? Então, da mesma forma, o relacionamento com os filhos e com os pais, e da mesma forma dos pais para com os filhos, né? Então isso está voltado ao quê? Uma vez que a pessoa, ela está cheia do Espírito Santo, então ela vai honrar ao Senhor, ela vai adorar o Senhor nos seus relacionamentos, se sujeitando-se uns aos outros, né? Nós vamos ver que nesse texto, que vai falar principalmente, que é aquilo que mais chama a atenção nesse texto, que é a questão da submissão da mulher. Mas nós vamos ver que nesse texto não é só a mulher que tem que ser submissa ao seu marido. Nós vamos ver que para o marido também, ele amar a sua esposa, ele também tem que se submeter à sua esposa. Então não só a mulher, uma vez que ela é cheia do Espírito Santo, ela vai se submeter ao seu marido, mas o homem também, ele vai se submeter, uma vez que ele vai amar a sua esposa, mas para que isso aconteça, ele vai se submeter à sua esposa. Então, primeiramente, nós vamos ver do papel da mulher neste texto. Está aí no versículo 22. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Então, como que a mulher, ela tem que ser submissa ao seu marido? Como ao Senhor. Como ela é submissa ao Senhor. É isso que o texto está dizendo, né? Então, da mesma forma que a mulher, ela ama ao Senhor, ela deve amar ao seu marido. Da mesma forma que a mulher, ela se entrega ao Senhor, ela deve ter que se entregar ao seu marido. Da mesma forma que a mulher, ela se submete ao Senhor, assim também ela tem que se submeter ao seu marido. Então, a mulher deve ser submissa ao seu marido como ao Senhor. Então, da mesma forma que a mulher, ela espera no Senhor, ela depende do Senhor, ela confia no Senhor, e ela é fiel ao Senhor, da mesma forma é com o seu marido. Por isso que o texto fala, da mesma forma que ao Senhor. Esse é o papel da mulher cheia do Espírito Santo. Isso principalmente porque nós vamos ver aqui, Paulo, ele vai fazer uma analogia, né, de Cristo com uma igreja, Cristo cabeça da igreja, o marido cabeça da mulher. Então, assim como a igreja, ela está submissa ao Senhor, o texto vai nos falar que da mesma forma, a mulher, ela tem que estar submissa ao marido. Da mesma forma que ela é submissa, a igreja é submissa a Cristo. A mulher, ela tem que ser submissa ao marido. Mas isto, irmãos, é claro, dentro de um casamento cristão, e principalmente, a coisa mais importante, quando o marido não está fora de Cristo. Porque se o marido é cristão, se ele tem uma vida cheia do Espírito Santo, a mulher não vai ter dificuldade de ser submissa a ele. Então, é lógico que aqui, todas essas recomendações para a mulher, ela vai fazer isso, mas quando o marido, ela vê que ele está dentro dos padrões do que a Bíblia ensina, ele não está fora de Cristo, então por isso ela vai ter mais facilidade de cumprir o seu papel. O homem e a mulher foram criados com o mesmo valor. Nós não temos que pensar que a mulher é inferior ao marido porque ela tem que ser submissa. Não, os dois foram criados com o mesmo valor, porque a Bíblia vai nos falar que os dois, eles foram criados à imagem e à semelhança de Deus. Eles têm o mesmo valor, os dois, não tem um inferior do que o outro, né? Mas eles foram criados, isso é que é importante, eles foram criados com funções distintas. Eles são iguais em valores, mas são diferentes em funções. Deus criou a mulher com algumas funções diferentes do marido. Da mesma forma, o marido também ele foi criado com funções diferentes.
E essas funções, quem determinou foi o próprio Deus. Não foi simplesmente quando resolveram a humanidade instituir o casamento, e aí eles determinarem quais eram as funções de cada um. Não, isso foi determinado pelo próprio Deus. Então, eles são iguais em valores, mas eles são diferentes em funções. É o que a gente vai ver. Funções que o próprio Deus, ele determinou. Esse é o papel das mulheres, que a Bíblia aqui nos traz. Amém, mulheres? Amém. Então, agora vamos para o papel dos homens. E se vocês notarem, o texto que nós lemos sobre o papel da mulher, é simplesmente 3 versículos, e o restante agora é só sobre os homens. Então, por aí você já vê. Mas vamos ver o papel dos homens. A Bíblia vai falar que o homem é o cabeça da mulher. Olha o versículo 23. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Então a Bíblia, ela vai nos mostrar que o homem, ele é o cabeça da mulher. A mulher deve ser submissa ao marido, por quê? Porque ele é o cabeça da mulher. Cabeça, aqui, irmãos, tem um sentido de autoridade. Então o homem, ele tem autoridade sobre a mulher, como Cristo é o cabeça da igreja, e ele tem autoridade sobre a igreja. O marido, ele deve amar a sua esposa, assim como Cristo é o provedor da igreja, também o marido, ele é o provedor da mulher, da esposa. Como Cristo, ele é o provedor da igreja, assim o marido, ele deve ser o provedor também da mulher. O marido deve amar a sua esposa. A ideia aqui, irmãos, de amar, não é simplesmente um sentimento, não é isso, mas a ideia aqui é de uma atitude. Então, imagina aquele sentimento que provavelmente você teve quando conheceu a sua amada, às vezes quando você namorava, ainda era noivo. Então tinha uma paixão muito grande. Não é esse sentimento, porque esse sentimento com o tempo, ele vai diminuindo, mas o sentido no texto aqui, de amor, é atitude, é esse sentido que o texto nos traz, até porque a essência do amor, nós vamos ver que na Bíblia, está na atitude. A essência do amor não é simplesmente um sentimento, é atitude, e nós vamos ver principalmente em relação a Cristo com a igreja. Como Cristo amou a igreja? Simplesmente com um sentimento? Não, ele amou a igreja com atitude, com ação. E nós aprendemos também que, como está aqui, que amar é um mandamento, quando Paulo fala assim, maridos, amai vossas esposas, é um mandamento. Então, se é um mandamento, nós podemos aprender a amar. Não é como se Paulo estivesse falando assim, se você sentir algo pela sua esposa, se você sentir, aí você a ame. Não, aqui ele fala, maridos, amai a vossas esposas. Então é um mandamento. Então, se é um mandamento, nós entendemos aqui que nós podemos aprender a amar. Se é um mandamento, é aprender a amar, porque é uma atitude. Isso fica muito claro se nós lembrarmos, principalmente, naquelas pessoas mais antigas, aqueles casais mais antigos. E muitos deles, às vezes os casamentos foram arranjados pelos próprios pais. Mas você vê que no passado, essas pessoas se aprenderam a amar. Elas aprenderam. Elas não tinham um sentimento que moveu a vida delas dentro do relacionamento, mas elas aprenderam a amar. Então a gente vê muito isso, principalmente nos casais mais antigos, os nossos avós, os nossos bisavós. Se nós lembrarmos das histórias deles, são pessoas que aprenderam a amar, aprenderam a se respeitar. Então, nós vemos aqui que é uma atitude e também um mandamento. O amor de Cristo para a sua igreja foi dessa forma, foi uma ação e uma atitude. Olha o versículo 25.
Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja. E como Cristo amou a igreja? A si mesmo se entregou por ela. Então, como que Cristo amou a igreja? Se entregando por ela. Ele tomou uma ação e ele tomou uma atitude. Então, Cristo demonstra o seu amor com uma ação e com uma atitude. Então, é o mesmo sentimento que nós devemos sentir. Marido com esposa, esposa com o marido. E qual que foi essa ação de Cristo em relação à sua igreja? Qual que foi essa atitude que ele tomou? Nós sabemos que Cristo, ele tomou a atitude de sair da sua glória. Ele tomou a atitude de se humilhar, ele se esvaziou, ele tomou a atitude de sofrer pela sua igreja, e ele tomou a atitude e a ação de morrer pela sua igreja. Então, foi dessa forma que Cristo demonstrou como é amar, com atitude. E qual foi o propósito de Cristo em ter essas atitudes em relação à sua igreja? O que ele queria realizar com a sua igreja? Olha o versículo 26 e o 27, vai nos falar o porquê Cristo sofreu pela sua igreja. Para que a santificassem, por isso que ele sofreu pela sua igreja, para que a santificassem, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, versículo 27, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Esse foi o propósito de Cristo ter a ação e a atitude de amar a sua igreja, era de fazer isso, de santificar a sua igreja. Este era o propósito. Assim deve ser o marido, olha só, assim deve ser o marido com a sua mulher. Será que é mais difícil a mulher ser submissa ao marido? Eu acho que é muito mais difícil às vezes para um homem, não que para a mulher seja fácil, mas para o homem amar a sua esposa como Cristo amou, como Cristo se entregou por ela. Às vezes, para o homem também é muito difícil. Este é o papel do homem em relação à sua mulher. E nós sabemos, quando os dois se amam, o casamento vai muito bem. É um resultado. Para o homem cristão, olha só, outra coisa importante que a mulher vai ouvir aqui. Para o homem cristão, o homem que está cheio do Espírito Santo, qual que é o alvo do seu casamento? O alvo do seu casamento é a felicidade da sua esposa. Olha só. O alvo do casamento do homem que é cheio do Espírito Santo, o alvo dele é a felicidade da sua esposa. Será que a mulher, ela vai ter dificuldade de ser submissa ao marido assim? Eu acredito que não. Uma vez que a vida dele, o propósito maior é em fazer a sua esposa feliz. Assim como o homem cuida do seu corpo, ele também deve cuidar da mulher. É o que está no versículo 28 ao 29, olha aí. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a sua igreja. Assim como o homem cuida do seu próprio corpo, assim ele cuida da mulher. Por quê? Porque a mulher foi feita do homem. Deus tirou uma parte do corpo do homem para poder fazer a mulher. Então, quando o homem ele ama a mulher, ele está amando o seu próprio corpo. Por isso, quando o marido ama a sua esposa, ele está amando a si próprio, o seu próprio corpo. Só um pouquinho aqui, irmãos. O marido deve cuidar e alimentar
a sua esposa, como Cristo faz com a igreja. Então o texto também vai nos mostrar que o marido, ele deve alimentar e ele deve também cuidar da sua esposa, como Cristo, ele alimenta a sua igreja. O marido e a mulher, o texto vai nos mostrar que os dois se tornam uma só carne no casamento, um só corpo. Olhe o versículo 31. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Então no casamento, eles se tornam um só corpo. E agora, irmãos, Paulo finaliza, depois que ele fala sobre o papel do homem e o papel da mulher, no versículo 33, ele diz: o marido ame a sua esposa, e finalizando, a mulher respeite o seu marido. Está aí no versículo 33. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite o marido. Paulo, ele termina essa orientação em relação a esse relacionamento da esposa com o marido, do marido com uma esposa, dizendo que, marido, ame a sua esposa, mulher, respeite o seu marido. Agora, uma mensagem para os filhos. O que o texto nos traz sobre o papel dos filhos? Da mesma forma, os filhos, eles estando cheios do Espírito Santo, eles vão conseguir se sujeitar aos pais. É o que vai falar o texto aí a partir do versículo 1 do capítulo 6. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor. Por que no Senhor? Porque se o pai pedir alguma coisa que está fora da vontade do Senhor, o filho, ele fica desobrigado. Ele não tem a obrigação de cumprir aquilo que o pai pede. Por isso que o texto fala, desde que ele esteja no Senhor. Filhos, sejam obedientes aos seus pais no Senhor. E isto é justo com seus pais. Irmãos, isso é muito importante para os nossos pais. A obediência dos filhos para com os pais, nós não só glorificamos o nome de Deus, mas nós também honramos os nossos pais com a obediência. E por quê? Porque eles merecem. Os nossos pais merecem a nossa obediência. Então, uma vez que você, filho, também está sujeito, porque você está cheio do Espírito Santo, você pode se sujeitar também aos seus pais, amando, honrando, porque eles merecem. E isso principalmente porque Deus determinou. Nós vemos que isso é um mandamento. Está aí no versículo 2: honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Então é um mandamento de Deus. Deus determinou, Deus mandou. Filho, honrem seus pais. E hoje, irmãos, nós vivemos em uma época de filhos que têm dificuldade de obedecer. Eu ouvi uma história de uma criança, ela estava num avião com seus pais, e ela se recusou a colocar o cinto de segurança, a criança. E o avião, ele não decolou, não poderia decolar se a criança não colocasse o cinto. Irmãos, aquele avião ficou mais de meia hora, atrasou o seu voo mais de meia hora, porque uma criança não quis colocar o cinto de segurança. Os pais ali em volta ficou pedindo: meu filho, coloque o cinto, meu filho, coloque o cinto, e a criança não colocava. Se fosse na minha época, e o meu pai falasse para mim: Afonso, coloque o cinto, eu colocaria, porque se eu não colocasse, com certeza o caldo iria engrossar. Mas aqueles pais, na nossa geração, simplesmente ficou pedindo para o filho: filho, coloca o cinto. E o avião atrasou meia hora, por causa desse problema na nossa geração, que são filhos desobedientes. Isso é um problema nos nossos dias, porque os filhos, hoje, eles têm desprezo pelas autoridades na escola,
autoridades da nossa sociedade e principalmente a autoridade na família. Filhos, na nossa geração, têm dificuldade com autoridade, né? E é muito importante, irmãos, a gente também vive em um contexto onde que o Estado, ele quer educar nossos filhos. Nós não podemos deixar o Estado educar nossos filhos. Por isso que existem muitos filhos hoje da forma como estão. E muitas crianças hoje também, elas estão sendo criadas pela televisão e pelo celular. Isso tem influenciado muito as crianças dos nossos dias. Filhos, eles devem obedecer a seus pais. Por quê? Porque é um mandamento com promessa. Qual que é a promessa aí? Que é o primeiro mandamento: para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Então, a promessa para o filho obediente é vida longa, é uma vida longa, é o único mandamento que nós temos com promessa. Então, este é o papel dos filhos, que o apóstolo Paulo, ele traz nesta carta. E para terminar, irmãos, eu quero deixar algumas aplicações para a igreja, em relação a esse texto, que nós fizemos a exposição. A primeira aplicação que eu quero deixar como igreja, a primeira aos jovens que querem se casar. Olhem as responsabilidades que é o casamento. Então pense bem, jovens que ainda não casaram, que estão querendo casar, pensem muito bem nas suas responsabilidades. Mulher, você vai ter que ser submissa ao seu marido. Marido, você vai ter que amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Lembrando que você não esqueça que existe um dom na Bíblia, que é o dom do celibato. Às vezes muitas pessoas teriam até sido mais felizes se não tivessem casados. Então às vezes hoje você pode fazer essa escolha. Não é porque todos estão casando à sua volta que você fala assim: não, eu tenho que casar, não vou ficar para titi nem para titia. Não, Deus nos dá um dom também de celibato. Às vezes você, com esse dom, você pode ser mais feliz e servir melhor ainda ao Senhor. Uma mensagem para, às vezes, você que teve um casamento destruído. Qual que é a mensagem? Não cometa os mesmos erros. Pense bem nos erros que foram cometidos, e se você for entrar em outro relacionamento, não cometa os mesmos erros. Casais com problemas, qual que é a mensagem que nós trazemos para vocês? E a gente sabe que existe muitos casais com problemas. Se perdoem. Essa é a mensagem da palavra do Senhor para casais com problemas. Se perdoem. E por último, oremos pela família e oremos também pelos casamentos. Principalmente na nossa sociedade. A família, aos poucos, ela tem sido denegrida, ela tem perdido o seu papel, e a gente sabe que é muito importante o papel na família. Nós como igreja devemos fazer o quê? Orar. Orar pela família, orar pelos casamentos. E 3 aplicações para os filhos. Filhos, não se deixem influenciar pelos amigos. Filhos, tenha um conserto com seus pais. Se você tem problema com seus pais, a mensagem para você essa noite é que você tenha um conserto com seus pais. Filhos, gastem tempo com seus pais. Aproveitem enquanto você os tem. Aproveitem o máximo que você puder. E por último, agora é o último mesmo, a mensagem para toda a igreja. Filhos, maridos, esposas, sejam cheios do Espírito Santo. Uma vez que você for cheio do Espírito Santo, você não vai ter dificuldade de se sujeitar. Amém? Curve sua cabeça, vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai eterno, nós queremos te louvar por esta palavra. Somos gratos ao Senhor primeiramente porque nós temos este privilégio, Senhor, de ter a tua palavra para poder nos ensinar, nos admoestar, nos corrigir. E hoje, ó Pai, de uma forma especial, o Senhor trouxe para a tua igreja uma mensagem sobre como a esposa deve respeitar
e amar seus maridos, como o marido deve também amar e se sujeitar às suas esposas, e também como os filhos devem obedecer os seus pais. Nós pedimos a direção do Teu Espírito Santo, Pai, para que nós possamos cumprir esta palavra, Pai. Sabemos que muitas vezes, principalmente em um mundo que nós vivemos, nós temos muitas dificuldades, mas pela Tua graça, pela Tua misericórdia, nós sabemos, ó Pai, que o Teu Espírito Santo, Ele pode aplicar em nossas vidas esta palavra, Pai. Por isso nós Te pedimos, apesar de nós, em nome de Jesus. Pastor?